Bom dia ao pessoal de casa, um alô vocês que estão aí nos assistindo. A transmissão começou um pouquinho mais cedo para o pessoal e nos ouvindo, nos assistindo. Pessoal de casa, a imagem está chegando bem, o áudio está chegando bem. Pronto, a assessoria de Carlinhos que está nos acompanhando aqui hoje já está falando que o áudio está chegando normal, né? Na casa de vocês. Um alô aí um bom dia para Cleide Silva, Vanessa, Rose, pessoal que já nos assiste em casa. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no programa O Povo no Blog. Que neste domingo recebe o candidato a vereador Carlinhos Policial do Podemos. Peço a vocês que compartilhem os links nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram, para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis com a nossa entrevista com o nosso convidado deste domingo. Hoje nós estamos encerrando esse ciclo de entrevistas no blog, pois de hoje a 8 dias já é o dia da eleição, da votação em si. No futuro, nós pensamos em retomar o programa entrevistando os vereadores eleitos para que eles tenham oportunidade também de agradecer ao povo teresinense pela oportunidade que o povo teresinense vai dar a 9 pessoas que vão nos representar na Câmara de Vereadores. E também abrir espaço para os atuais secretários do governo para que eles façam um balanço dos serviços prestados em Santa Terezinha e também para os nossos futuros secretários, se houver mudança, né, para aqueles que vão entrar, para que eles deem a sua linha de raciocínio para que a gente possa acompanhar o trabalho deles desde cedo. Lembro a vocês que são mais de 26 mil seguidores nas redes sociais, formando a maior comunidade virtual de Santa Terezinha que nos acompanham neste momento. Carlinhos, muito bom dia, meu irmão. E desde a campanha passada que você me falou, né, da sua vontade de chegar a um assento na Câmara de Vereadores aqui em Santa Terezinha. Conta aí pra gente como está aí essa luta. Bom dia, Gilson. Bom dia, senhores e senhoras que nos acompanham pelas redes sociais. Agradecer a você pela iniciativa desse programa, um programa que tem uma importância enorme na nossa sociedade, principalmente no momento de pandemia que estamos vivendo nesse atual. E quero dizer a você, Gilson, que mandar um alô aí para minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha mulher e todos os simpatizantes que estão aí comigo na luta. Meu amigo Gilson, é um desejo, né? Eu digo, eu vou dar a cara a tapa, não vou ficar só naquela de cobrar não, vou tentar fazer alguma coisa, né? Que a gente tem que ter iniciativa e eu estou vendo que o povo está também abraçando a causa, me ajudando e querendo lutar. A renovação ela é necessária, né? Desde que, um exemplo bem simples é num time de futebol. Quando o time titular não está bem, tem que renovar. Se está bem, tem que permanecer. Então, meu objetivo era sempre lutar por Santa Terezinha. Desde daquele início difícil no sítio, a gente via só ouvir falar as coisas que estavam acontecendo erradas e a gente está aí para tentar fazer diferente. Certo. Você é ligado à área de segurança do Estado, é formado numa área ligada à agricultura do nosso município. Vamos começar a falar das suas propostas na agricultura? Tá certo. A agricultura, primeiro momento, eu quero lutar pelas arações na hora certa. A escassez de chuva no nosso município, no Brasil em si, principalmente aqui no sertão, ela é muito limitada. Então, os pequenos agricultores que sobrevivem da agricultura, eles não podem perder uma semana não de aração assim na hora certa, que isso aí acarreta depois no prejuízo no lucro milho ou feijão. Eu vou lhe dar um exemplo no Coati. As terras do Coati, elas são igual sabão. Se perder aquele períodozinho ali, deu uma chuva e você não fizer a aração quando está enxombrado,
depois já era. Às vezes passa um mês sem conseguir arar mais. Quer dizer, o município ele atrasa na aração das terras e acaba prejudicando os agricultores. Exato. Aí você tem que dar prioridade a tipo assim, um sítio como o Coati, que a terra ela é igual sabão, arar na hora certa. Depois vem para a lagoa, para a chapada. Eu também vejo o desperdício de caju. Eu estava até observando que hoje, esse ano, a safra de caju vai ser bem produtiva, viu? Vai ser grande. E uma de minhas indicações é fazer uma agroindústriazinha para aproveitar a polpa do caju, porque o caju é desperdiçado e é uma fonte de renda grandiosa e muito barata. Você compra aí uma despolpadeira com R$ 3.000, com mais R$ 10.000 você faz um galpãozinho e você pode pegar aí Chapada, Lagoa do Misael, Pedra d'Água, Cajueiro, todos esses sítios aqui que produzem caju e colocar essas famílias para administrar, fazer com que façam um aproveitamento da polpa. A polpa ela passa até um ano, viu, sem desperdiçar, ela guardada no freezer. Que realmente nós temos esse problema aqui. O pessoal se concentra muito na castanha, que ela é lucrativa, e acaba esquecendo o caju, dando ao gado. Né, um quilo de polpa, para você ter ideia, ele chega a R$ 10. E o caju, o suco do caju é um dos mais aproveitáveis e fonte de vitamina que mais se procura no mercado. Mas é todo jogado fora. Que nós temos beneficiadeiras de caju, de castanha, aliás, aqui em Santa Terezinha, mas não temos de caju, né? No caso, sua proposta seria aproveitar esse produto tão rico e tão importante e, de certa forma, abundante aqui no nosso município, né? E aí a gente ia produzir uma renda todo ano, vai produzir uma renda que esse dinheiro vai ser aplicado diretamente no comércio, né? E arrumar mais emprego, porque a prefeitura está encharcada. Muito bem, até outros convidados que já tiveram aqui no programa, eles diziam isso, né? Que a prefeitura já vive muito cheia e que um dos ramos que deve ser seguido é a agricultura, que é onde pode ter a maior fonte de renda, né? Então, nesse caso, as arações começariam mais ou menos em qual tempo, Carrina? Já que você é formado na área, seria ideal começar quando? Em março? Não, poderia começar, por exemplo, agora tivemos as primeiras trovoadas aqui, né? Não é o momento ainda de arar, mas na próxima pegada aí, nas próximas trovoadas, já poderia iniciar em alguns sítios, sabe? Para ir adiantando. Quem tem outros sítios aí que a terra é ariosa, o solo é arenoso, pode iniciar-se mais na frente, sabe? Certo. Que é terra de feijão, né? Como aqui a gente tem um exemplo. Precisaria assim um estudo assim para saber qual localidade que deve ser arada primeiro e aquela que pode esperar um pouquinho mais, Carrinho? Não, na realidade tem que ser todas aradas rápidas, por conta da chuva que é curta. Tanto é que agora Delsa aí, nosso partido, aí conseguiu um trator novo, né? Para incrementar essa situação. Porque tendo dois tratores, pegar um numa ponta e outro na outra ponta, faz isso aí rapidamente. Outra coisa que eu quero, o Coati hoje ele produz, o ramo de frutas e hortaliças, ele hoje está muito bom. Precisa de incentivo. Colocar a prefeitura para colocar uma assistência técnica com técnico agrícola, para chegar e dizer, hoje nós temos uma variedade nova. Então, ensinar o pequeno agricultor a produzir, sabe? A prefeitura entrar em contrapartida com investimento de adubos, que é caríssimo, com um técnico agrícola, chegar num pequeno agricultor e fazer uma parceria. Você vai produzir aqui os alimentos, a gente já vai comprar uma parte que é para as escolas, que a gente precisa, em contrapartida a gente desconta no que foi feito já o vale. Para você, o agricultor pequeno, não tem condições. Então a prefeitura faz um vale para ele, fornecendo os insumos, para ele começar a produzir. E a assistência técnica, que aí não tem como dar errado. Aí, em contrapartida, ele vai pagar o retorno à prefeitura com alimentos, que nós vamos usar para as merendas, para as nossas escolas, para a creche. Tem que ter um escoamento para essa produção do agricultor terezinhense. Exato. Né? Aí ele já vai ter uma venda. Se ele passar a produzir muito, aí a gente vai ter que escoar, né? Para Patos, para Ceasa de Campina Grande, João Pessoa, mas trazendo o dinheiro para Santa Terezinha. Muito bem, eu quero agradecer aqui ao colega Antônio Nina da PA Gravações, que é uma parceria que nós temos com a PA Gravações de Antônio Nina, e também com o Edivan Farias, que está em contato com a gente, monitorando a gente mesmo de longe, mas está monitorando o nosso trabalho aqui. Um abraço para vocês. Para que o pessoal tenha a melhor qualidade possível na nossa transmissão. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre agricultura para a gente seguir e debater os seus projetos, né? Certo. Tem um bem interessante, Carlinhos, sobre
a ciclovia aqui em Santa Terezinha. Como você pretende concluir esse seu projeto? Uma obra grandiosa, né? De fato, lá no vídeo, quando eu lancei aquela indicação, né, que ela vai se tornar projeto de fato quando o executivo sancionar, que será, tudo indica que será Delcio aí, as pesquisas apontam, né, que o prefeito a partir de janeiro. Um vereador só, ele falando, ele não faz nada não, pessoal. Quer dizer a vocês que um vereador, para fazer alguma coisa para Santa Terezinha, ele tem que estar alinhado com o prefeito, tem que estar em parceria com o deputado, e essa parceria, tanto é que lá no vídeo está eu e Delcio falando dessa ciclovia, eu não estou só. Já foi uma coisa pensada, Delcio inclusive no vídeo fala que a partir de janeiro será, se Deus quiser, correr atrás do primeiro projeto que será realizado em Santa Terezinha, aquele. Santa Terezinha está abandonada e desprezada. E a gente tem percebido que o fluxo de pedestres ali tem aumentado muito. Então, para evitar acidente, para a gente dar uma repaginada na nossa cidade, os portais de entrada e começar a fazer um trabalho para Santa Terezinha, a gente vai começar por aquele trabalho. Ali já é uma parceria de Delcio com o deputado federal, inclusive Ricardo Teobaldo, que é o deputado que já fez aquela doação daquele trator para a gente trabalhar. Então, assim, pessoal, quero dizer a vocês que é um projeto alinhado, um projeto verídico, não coisa fictícia. Igual eu vejo muitos candidatos a vereadores aí, com aquele fantástico mundo de Bob, ele não vai fazer nada. Você bota na cabeça que para um vereador andar, ele tem que ter o prefeito alinhado com ele e a Câmara do seu lado. Quando esteve aqui no programa, Dr. Naldinho Salviano, ele dizia que portais de entrada ou ciclovias ou algum projeto nesse sentido perderia o foco, porque nós deveríamos pensar primeiro na questão econômica do município. O que Carlinhos Policial tem a falar sobre isso? Porque eu sei que o senhor é um empreendedor. Justamente. Pensa futurista. Justamente, eu vou falar. Tanto é que a gente já começou de forma de investimento na agricultura, né? Uhum. A gente está falando que Santa Terezinha precisa, que a gente vai lutar. Eu falei aí da agroindústria de polpa para a gente fazer, para aproveitar nosso caju, já é uma geração de renda. A agricultura familiar, intensificar e dar assistência técnica para a gente também gerar emprego e renda para o nosso município. Como eu falei anteriormente, desafogar os empregos da prefeitura, que a prefeitura está encharcada. Arrumar outra fonte. Outra fonte de renda, como eu soltei nas redes sociais, que está o vídeo lá, eu e Hugo do cartório, tabelião de Registros Gerais, e Delcio. Ali Delcio fala o seguinte, que a partir de janeiro ele vai isentar 1 metro quadrado no perímetro urbano de Santa Terezinha. Isso é um grandioso projeto, porque mais ou menos 30, 50 casas só são escrituradas no nosso município, e o restante é tudo a ver navios. Isso aí na prática vai ser uma geração de renda grande, que como você falou, a gente gosta de construir. A gente vai construir numa cidade que ela tenha como um banco aceitar um financiamento. Então, quando a prefeitura, a partir de janeiro, der sancionar isso aí, todo lote, imagine 2.000 lotes de casa, entre casas e terrenos sendo escriturados em Santa Terezinha, pagando habites e TBI, que é o imposto que gira em torno de R$300, entrando na prefeitura e passar a pagar IPTU todo ano. Imagine quanto a prefeitura vai ganhar. Em contrapartida, a cidade vai começar a se repaginar, porque vai vir investidores para fazer casas bonitas, modernas, porque vai ter pessoas que vão ter acesso ao financiamento. Então a gente faz uma casa de 60 mil, 120, 180, aí tem a pessoa, o funcionário que ganha um salário mínimo ali, ele vai poder empenhorar 30% do seu salário e vai poder pagar a sua casa própria em vez de pagar um aluguel. Em contrapartida, o ciclo começa a ficar grandioso, porque começa a abrir serviço para servente, para pedreiro, o material de construção vai vender mais, vai ter emprego para vendedoras, mulheres, para entregadores. Então a cidade começa a desenvolver-se. Eu também tenho parceria com os amigos meus empresários lá de Santa Cruz e Toritama, que eles são donos mesmos de suas fábricas. Um é no ramo de lingerie e outro de calça e camisetas e shorts, que eles já me falaram o seguinte: Carlinhos, em nome de nossa amizade, para a gente botar a indústria lá, nós não vamos não, porque é inviável. Mas nós temos como fazer uma capacitação técnica para várias pessoas, levar as máquinas e tudo que for necessário para que elas produzam. Quando elas aprenderem, a gente vai mostrar o que é que a gente quer e elas vão produzir, a gente vai contratar só a mão de obra e vai vender os produtos aqui, que a gente precisa vender aqui.
e lá a gente só faz pegar os produtos. Então isso aí é uma geração de renda. É uma geração de renda e muito importante. Imagina quantas donas de casa vai ter acesso. O ISS vai crescer no município também, né? Não é verdade? Então, assim, você como sabe, eu tenho um espírito empreendedor, eu costumo acreditar na cidade, sempre invisto na cidade e sempre estou lutando por ela. Então, eu estou querendo entrar agora no Legislativo para usar a administração pública para lutar por isso. Acompanhe comigo a pergunta do nosso internauta Marcos Souza. Isso estava no meu roteiro aqui da entrevista. Ele dizia: bom dia, Carlinhos, caso você seja eleito, vai fiscalizar o prefeito independente que ele seja da situação ou da oposição. Já pensou nesse cenário, Carlinhos? Obrigado a Marcos Souza pela participação. E você também pode mandar a sua pergunta para o nosso entrevistado através do nosso WhatsApp oficial, 87 988 11 2294, do nosso Instagram, @santa.blogdopereira, ou então igual o nosso amigo Marcos aqui participando da nossa transmissão pelo Facebook. Bom dia, cidadão Marcos, obrigado pela pergunta. Quero lhe dizer que o compromisso de um vereador é lutar, ser a voz ativa e defender os interesses da população. As pesquisas mostram que Delcio será o prefeito, né? E mais ou menos 70% aí, 60%, que ele será vitorioso. Mas se isso não acontecer, eu tenho que fiscalizar quem quer que seja, né? O que eu quero dizer a você, que vou lutar, vou cobrar, principalmente uma das coisas que eu tenho conversado com o Delcio, é o secretariado. Eu vou cobrar do prefeito, o secretário que não atender bem a população. O cara chega para ser atendido no hospital, o médico está dormindo, não quer atender. Aí vamos trabalhar direito, né? O povo está ali, ele está pagando um imposto, então a saúde principalmente tem que ser feita de qualidade. Então vou cobrar, vou fiscalizar, quero ficar alinhado com o povo, serei a voz ativa do povo. E quando eu ver que a coisa não está certa, chegar no executivo, a primeira coisa que deve se fazer é conversar, dizer, vamos resolver? Se não resolver, aí eu tenho que procurar o povo e ficar do lado do povo. Isso não pode causar assim, um atrito entre o vereador e o prefeito, não? Por exemplo, você e Delcio Lustosa, no caso, Delcio Lustosa prefeito, você vereador, você começar a pressionar ele demais, isso não vai causar um atrito não, Carlinhos? Não, porque não vai ser demais, porque eu tenho conversado com ele, e a gente é bem alinhado nesse sentido. Eu digo, Delcio, você está preparado para corrigir o que você errou? Ele disse, é o que eu mais quero, porque eu fui prefeito 8 anos e aprendi mais agora sem ser prefeito. E o que eu precisava, Carlinhos, era de uma pessoa que chegasse igual você assim, que quisesse também se dedicar. Porque você sabe que quando o cara está prefeito, não é todos que querem lutar pelo povo. O prefeito luta, mas quem está cercando ele ali, rodeando, tem que chegar e ajudar. O prefeito são muitas pessoas para ele dar conta. Então, cabe a um vereador fiscalizar esse secretariado, ó, Delcio, ali está dando errado, não está tratando bem o povo, tem que chamar a atenção, mudar, colocar outro. Uma das coisas que eu vou lutar muito aí, que eu tenho conversado com o Delcio, que ele está disposto a fazer, é as especialidades de médico diferenciadas, sabe? Tem que trazer ginecologista, ortopedista, cardiologistas, porque muitas mulheres, a maioria das mulheres, elas saem daqui para ir para Afogados, para ser atendida por um médico, e a gente não tem especialidades aqui. Então isso aí tem que ser uma luta. Melhorar a questão de especialistas no município, né? Essa questão de saúde, muitos aprovam a gestão Martins, de Divaninho de Dana, na questão da saúde e educação. Precisa melhorar mais ainda, você vai correr assim para melhorar mais ainda esse setor? Como seria isso? Sim. O primeiro passo eu estava conversando com o Delcio, quando ele entregou o governo no segundo mandato dele, tinha um valor X que vinha para a saúde. E depois, já de janeiro, nessa outra gestão, começou a ter um aumento de 10% para ser investido na saúde. Então imagina, deve haver um orçamento aí X e com mais 10%, então já dá para melhorar um pouco, né? Então talvez uma das dificuldades de Delcio na saúde tenha sido isso, falta de Essa recursos. foi uma. Aí já no governo de Ivaninho ele deu sorte que aumentou 10% a mais. Mas vamos lá, tem que lutar por especialidades, eu quero cobrar, por exemplo, tem um cardiologista aqui no hospital dia tal, um ginecologista dia tal para atender as mulheres, um pediatra para atender as crianças, um ortopedista, o cara quebra um braço, não tem um ortopedista para atender, um acidente.
um cardiologista. Então essas especialidades é com que vai fazer uma assistência para a sociedade. E cobrar um atendimento de qualidade. Chegar lá não tem ninguém com cara feia. Porque eu sou daquela época, Gilson, que eu chegava com chinela havaiana, com um prego assim embaixo, sabe? Aí uma vez eu vim de pé do quarto, 1h30 para chegar para ser atendido aí no hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico estava dormindo. Aí o cara que me atendeu lá, eu todo sujinho, sofrido, né? Disse, olha, aguarde que ele está dormindo, só se acorda 3 horas. Aí o cara já vem de pé do quartinho, 1h30 da tarde chegar. Aí hoje se eu chegar lá, faz assim, ó, abre. Então isso não pode ter essa desigualdade, tem que tratar bem. Todo mundo, tanto que é mais favorecido financeiramente como o menos favorecido, paga imposto do mesmo jeito. É um direito de todos. Saúde e educação tem que ser de qualidade. Nesse caso, você vai lutar por uma saúde igual para todo mundo, não ter diferença de atendimento para ninguém. Eu não quero ninguém. Eu mesmo, como fiscalizador do município, sendo eleito, se Deus quiser, a partir de janeiro, quando eu assumir, eu quero lutar e cobrar que trate bem o povo, cuide do povo, que o povo não precisa estar mendigando saúde e educação, não é um direito de todos. Esportes. Vamos falar sobre esportes agora, né? Eu já vi até algumas publicações em suas redes sociais do seu apoio que você está dando ao esporte masculino, ao esporte feminino, doação de ternos, do seu próprio bolso, não esperou ninguém fazer isso. Né? Já é uma atitude grandiosa que alguns atletas, eles me falam, né, da sua boa vontade. Obrigado, é uma área que você quer continuar a investir nela? Sim. Já que você tocou no assunto, eu costumo fazer as coisas, eu às vezes divulgo o que a gente tem que divulgar, né? Mas vamos falar. Pessoal do esporte, eu comecei a andar o município, para poder ser candidato, eu fiz questão de andar os 41 sítios do nosso município. Desde o sítio Barra Zé até o sítio Paraguai, que até muita gente nem conhece às vezes. Então, para se fazer um trabalho, você tem que conhecer em que é que você está andando. Então, nesses 4 anos, eu andei todos os sítios, conheci o povo, que eu tenho que trabalhar com o povo, conheci as necessidades e comecei a ver o povo clamando pelo esporte, um abandono, a única forma de lazer que tem no município. Né? E eu toda a vida gostei de esporte, joguei 10 anos de futebol aqui na Baixa de Fava, uma turma muito boa, até fui artilheiro do campeonato. Imagina, artilheiro, né? Mas fui. Hoje não dá mais para jogar. Então, olha, o futebol feminino, as meninas enfrentando o machismo, eu tenho a felicidade de dizer que foi a primeira pessoa a incentivar no futebol feminino do município, o qual hoje eu tenho o reconhecimento delas e eu fico muito feliz, elas me procuram com um sorriso no rosto. E o futebol masculino também, você acredita que eu cheguei a doar 40 ternos de futebol no município? Já está 40 ternos. 40 ternos. É uma iniciativa. Bolas e chuteiras eu não conto não, porque isso aí eu vou dando no dia a dia. As meninas, eu disse a elas o seguinte: isso não é assistencialismo, é incentivo. Incentivo. Falei para as meninas e vou falar aqui ao vivo. Isso já conversei com Deus. Nós sendo eleitos, a partir de janeiro, vai ter o primeiro campeonato feminino. Evidentemente, depois que a pandemia, se Deus quiser, passar, né? Que a gente não pode fazer aglomeração agora enquanto não passar essa pandemia, enquanto não chegar essa vacina aí, se Deus quiser. E o futebol masculino vai ter um campeonato organizado. Eu tenho, graças a Deus, o esporte quase todo fechado comigo. Então a gente está alinhado para criar escolinhas de futebol, tanto masculino como feminino. Essas escolinhas, além de ser um entretenimento, tirando as crianças das ruas, elas também podem revelar um craque, que a gente pode mandar ele para o esporte aí e assim ele ganhar o mundo. Isso é uma coisa que a gente quer fazer. Nós temos até um exemplo do menino ali da Vila do Tigre. Antônio Neto. Antônio Neto, né? Inclusive, conversei com ele me procurou, ele também está alegre demais com isso. Quero dizer aos senhores... E já saiu um jogador de lá que está profissional hoje, lá no esporte, assinou o contrato, mandaram para mim. Justamente. Aí, olha, a gente quer colocar uma escolinha na Vila do Tigre e aqui, tanto masculina como feminina. Ficar incentivando todo ano terno para os times, bolas. A Secretaria de Cultura agora, conversando com o Delcio, a gente vai dar assistência dos carros, que é para levar os esportistas que querem jogar em Teixeira, não tem um carro. Então a gente tem que dar essa assistência a eles, lutar por isso. E só existe 13 campos nos sítios, eu já mandei fotografar tudinho. Esses campos da zona rural, eu quero lutar para a gente fazer os vestiários deles, sabe? Começar fazendo uma copinha tereziense e fazer a final no Raulzão.
E lutar Certo. pela arquibancada do Raulzão, que a arquibancada já era para ter sido feita há muito tempo, né? Teve até projeto. Arquibancada e iluminação. Não tem. Que a gente já conversava sobre isso na semana passada, que passa mesmo do lado ali a rede de energia. E não tem iluminação. E não tem iluminação dentro do estádio. Aí imagina, nós fazendo aí o primeiro campeonato feminino, uma arquibancadazinha, a iluminaçãozinha. As famílias finais de semana, elas vão ter aquele... Eita, vamos ver as meninas jogar? Isso vai ser bom lazer. demais para a nossa cultura. Não é só esporte, também é lazer. É lazer. Você ir acompanhar um jogo lá no estádio é realmente lazer. Aí vocês, mulheres, vocês já sabem, pode contar comigo. O time de vocês agora tem voz e vez. E vocês, masculinos, também, já sabem. Vamos lutar e vamos fazer com que o esporte cresça. A gente vai mudando aqui de temas para a gente pelo menos chegar assim a um, a um quarto assim dos assuntos e dos São seus muitos, projetos. né? São muitos, né? Como profissional na área de segurança pública, né? Pois eu sei que o senhor é policial militar, né? Pertence ao quadro, ao efetivo militar do Estado. Você é a favor do endurecimento das medidas legais com vistas a melhorar a segurança pública aqui em Santa Terezinha? Eu te pergunto assim, levanta esse questionamento, porque semanalmente a gente recebe informações de crimes em Santa Terezinha, de adolescentes, de meninos envolvidos em coisa errada. Entendeu? Nós temos exemplo aí dessas crianças, né, dessa situação aí que aconteceu. Infelizmente, a justiça em si, nacional, né, ela tem essas brechas. Eu, falando como cidadão, eu trabalho como servidor, né? Estou afastado para concorrer às eleições. Sendo eleito, tem que sair da polícia e ficar como vereador, né? Trabalhar. Eu seria afastado. O que me entristece é situações dessas, né? Porque nós temos o exemplo aí do que aconteceu com o senhorzinho, né? Que as crianças já estão na rua. Mas isso é uma questão nacional. Eu sou contra, eu queria que fosse mais endurecida, que tivesse o internamento para elas, que elas passassem 3 anos. Mas aí a justiça todinha, um sistema, chega num ponto que diz não temos argumentos suficientes. Então isso entristece, né? Eu, na qualidade de policial, fiz questão de nunca trabalhar na minha cidade, até porque eu tenho muita amizade e quando eu estou fardado tenho que trabalhar para o Estado. Então tem que cumprir bem, faço parte do efetivo do 23º Batalhão, ao qual deixo um abraço a meus colegas policiais do Estado e principalmente da região aqui do Pajeú. Deixo um abraço para vocês, pessoal. É bem complicado esse assunto de segurança pública, né? Porque o ocorrido essa semana causou aí uma divergência muito grande, né? Guerreiros do seu batalhão em contato com a gente falam da tristeza que é trabalhar e não ter o trabalho. E aquele negócio, né? O Ministério Público fica ato ao que diz a lei, né? Não pode fazer muita coisa não, tem que fazer... Atadas. É verdade. Ô Carlinhos, a gente conversando, lógico, a gente já conversou em outras oportunidades, mas nunca te entrevistei, né? A gente conversava como amigo, né? Mas você não me parece ser assim, aquele candidato que vai ser, se for eleito, um vereador lagartixa, vai balançar a cabeça, por exemplo, para um presidente de Câmara, para um prefeito, para um vice-prefeito. Você me parece que você tem essa performance, né? Essa estrutura psicológica para saber o que vai lutar, né? Sua linha vai ser essa mesmo, saber o que é melhor para o povo, não para o seu grupo político, nem para A nem para B, mas para o povo, não é isso, Carlinhos? Justamente, eu tenho a minha formação própria, meus ideais, o que eu acredito. E quero dizer aos senhores que podem confiar em mim, porque eu vou lutar por vocês, eu não vou ficar escutando não. A gente deve escutar o que for bom, né? O que for bom a gente deve escutar e ir atrás e lutar por isso. Agora eu não vou ficar debaixo da saia de ninguém não, pode ter certeza que vou lutar por vocês. Uma coisa que eu tinha aqui, até escrito aqui, colocado em observação, Carlinhos, que os nossos vereadores, eles precisam ser colaborativos, debatedores, ouvinte, inovador, entusiasta, comprometido, né, participativo com aquilo que acontece no município. Só para não estar balançando a cabeça, concordando, não vai discordar de tudo. Concorde com aquilo que é certo, né, candidato?
Justamente, como é que você vai colocar uma pessoa para ficar lá, para lhe representar bem, lutar por alguma coisa de inovação para você? Aquela pessoa não tem capacidade de ter nenhuma ideia, de lutar por nada, vai ficar, não, tá bom desse jeito, tá aprovado. Ah, não aprova. Vai ficar desse jeito na cadeira lá balançando assim? Jamais. Eu sou um cara, como eu disse, eu tenho um espírito empreendedor muito grande. Eu gosto sempre de estar vendo novas coisas, lutando por ideais, conhecimento muito bom. Maturidade, tenho 36 anos, então estou um cara preparado, pode confiar que eu vou lutar por vocês. Certo. Nessa reta final, se tratando mesmo da política, já tem candidato a vereador assim desidratado financeiramente? Que eu vou te falar uma coisa, Carrinho, é uma coisa que nós sabemos que candidatos começam cedo a trabalhar aqui em Santa Terezinha, ajeitar o povo, arrumar o povo, na reta final aí dá um suadeiro danado, falta aquilo que precisa para chegar lá. Olha, essa questão de finanças, né, o qual eu declarei lá para a Justiça Eleitoral, a gente sabe que é proibido, né? A gente tem amizade de muito, vamos dizer assim, de muitos anos passados, né? Às vezes uma pessoa chega doente, um carro, eu socorro. Isso aí, graças a Deus, para mim não faltou não. Hoje eu tenho 3 carros à disposição da sociedade. Isso tem mais de 3 anos que esses carros rodam. Eu ligo para o motorista aqui, ele socorre. Eu não quero saber quem é, sabe? Questão financeira a gente sabe que é proibido, né? Agora, se a pessoa chegar atrás de um remédio e eu puder, não vou negar para ninguém não. Porque é uma doação. É uma doação. A pessoa chega e está realmente com a necessidade, né? É saúde, né? E tem muitas coisas que a gente fica triste, né? Muito diferente daquele eleitor que chega ao candidato para pedir dinheiro para tomar cachaça, ou dinheiro para usar droga. Exato. Aí é outra coisa, né? Mas aí eu acho que a gente, é igual eu estava dizendo, e digo sempre, a questão de educação e saúde pode ser o maior inimigo político, que a gente sabe que na cidade pequena, às vezes você está de outro lado, aí o povo fica com a cara fechada para aquele outro que não votou em você. Comigo não existe isso. Quem votar em mim ou quem não votar, eu serei vereador de todos. Saúde e educação, vou lutar pela forma melhor que eu puder alcançar, para ter qualidade. Porque a pessoa só consegue ter pernas próprias, viu, Gilson? Quando ele é formado, quando ele é educado, de pequeno. E a sociedade só começa a melhorar pela educação. E a saúde é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. Tudo começa pela saúde. Então isso aí é o primordial para a vida. O senhor tocou num assunto muito importante que nós temos que debater na nossa conversa sobre a educação do município. Você não pensa em criar um projeto ou já tem um projeto para cursos de capacitação para os nossos jovens ou então para aquelas pessoas que já vivem em algum comércio, mas não são capacitadas para ter um rendimento maior, para ter um lucro maior e se manter aqui no município, não? Pronto, a zona rural nossa, ela é muito grande, né? Esses 41 sítios, ele faz uma extensão enorme. Então, uma das formas, como eu falei anteriormente, da gente colocar um técnico agrícola para dar assistência, a gente pode colocar uma turma de alunos que eu digo assim, chegar aqui numa família que ela produz qualquer coisa da agricultura familiar na sua residência, no seu sítio, chegar lá e fazer um mapeamentozinho, digo, ó, você tem interesse de aprender a cultivar? Tenho. Aí colocar umas turmas ali, colocar um técnico agrícola para começar ensinando e vai fazendo essa formação sem ser diplomática, né? Mas uma formação para a vida, para ganhar dinheiro. Isso é uma delas. E você sabe que a gente como vereador, a gente não vai ter como também estar trazendo grandes coisas, uma escola agrotécnica, não tem como fazer isso, né, Gilson? A gente tem a escola agrotécnica aqui. Não comporta. Não comporta. Nós temos aqui a escola agrotécnica São José, né? Tem. Carlinhos, na sua opinião, quais são os principais problemas que os nossos moradores enfrentam hoje? Ô Gilson, até o mês passado eu fiz um vídeo aí que eu estava arretado, eu amanheci arretado, 22 dias sem chegar água na minha casa. Fui na casa de minha mãe, ela disse, Carlinhos, não tem água não. Aí eu loquei um cara para levar água, né, que a gente paga, né, aquelas caixas de 1000 litros para amanhã. Amanhã tendo um reservamento de 10.000 litros d'água, uma cisterna, morando do lado da caixa d'água da Compesa. Aí quando eu vou passando no carro, tá o cara justamente pegando água ali do desperdício da Compesa para levar para vender para minha mãe. Eu fiquei arretado. Eu disse, não chega água na torneira e essa água derramando aqui. Eu disse que isso só pode ser um esquema, né? De derramar água, pegar e vender. E tem deles que dizem, eu pego água lá mesmo para vender. Pois é, aí eu digo, eu vou fazer aqui um vídeo, vou cobrar da Compesa, que a gente sabe que teve a medida emergencial do São Francisco, isso é uma veracidade.
Mas a água, a Compesa, que é o órgão que é responsável, não está mandando. Aí agora, finalmente, começou a chegar água, né? Começou a chegar. Aí, graças a Deus, pelo menos voltou à normalidade. Que a gente não está cobrando o que é impossível, não. É o que é direito. Estamos pagando o papelzinho de água, então a gente quer o trabalho. É uma prestação de serviço. Então, o maior problema que Santa Terezinha enfrenta hoje é a falta d'água. Mesmo tendo esse ramal, duas barragens com água, e realmente tem esse problema porque chega tanta reclamação ao nosso canal semanalmente com a falta d'água que não é brincadeira. Já teve até pessoas da Compesa que me bloquearam E foi. de tanto eu cobrar, de tanto eu chegar junto, e eles bloquearam, não quiseram mais conversar comigo, mas a gente está no papel da gente Não de é? cobrar, né? Pois é, aí tem gente que diz, mas é porque Carlinhos é candidato a vereador e é do outro lado. No vídeo eu tenho dizendo, eu sei que a medida emergencial foi feita do São Francisco, estou afirmando que foi feita. E estou cobrando é da Compesa, não é de prefeito não, que o prefeito também não tem obrigação não, é a Compesa. Não é assim, Gilson? Às vezes falta o entendimento das pessoas, né? Não é? Tudo as pessoas elas cobram do executivo, mas quando na verdade essa responsabilidade é atribuída a outra pessoa ou então a outro órgão como o Estado. Só para registrar aqui, a participação me chamou aí Clécio Melo. Durante esse teu mandato, tu fez o que de útil em Santa Terezinha? Ele nem mandato tem ainda, ele vai ser votado agora, viu, Clécio? Então, vamos arrochar aí essa questão de Mas falta deixa eu d'água. responder ao cidadão aí, já que ele se equivocou, saiu, não tem mandato não. Equivocou, não tem mandato. O nome dele é Clécio, não é Clécia, é ela, Clécia Melo. Clécia, você disse aí o que é que eu fiz no meu mandato. Eu não tenho mandato, né? Agora eu vou te perguntar o que os vereadores que têm mandato fez. Você sabe dizer? Agora eu não fui vereador ainda não. Eu estou candidato a vereador pela primeira vez. E eu acredito que eu já fiz mais do que os que estão com mandato. Certo, muito bem. E pretende fazer mais candidato, assim, na questão da educação, como nós falamos, assim, sobre esses negócios dos cursos, assim, né? Hoje eu sei, interessante. uma coisa interessante que é a obrigação da prefeitura também, é manter as fardas para as crianças. O pessoal do Bombeiro Civil, eu tenho uma indicação muito boa, que eu quero até mandar um abraço para Cleito, o candidato Oliver, porque ele tem um prazer de dizer assim, que está fazendo assim, copiando indicações minhas. Eu fico feliz, vejo que você tá gostando, coisa boa. A indicação de colocar um bombeiro civil nas escolas. Um carrinho caracterizado, todo de vermelho, para dar assistência dos primeiros socorros às crianças na escola. Isso é muito importante. Certo. Ali se machuca, aí chega, dá os primeiros socorros, leva para o hospital. No resgate das ambulâncias, para o motorista também ter o acesso a um bombeiro de primeiro socorro para andar com o motorista, chegar numa emergência numa casa do cidadão, saber, não colocar de qualquer jeito na maca, né? Isso aí, tanto é que se você observar, o que eu falei do candidato também a Cleito, está nas minhas redes sociais anterior à entrevista dele, que tudo que eu disse lá na rede social, inclusive com o apoio dos bombeiros civis, que eles me apoiaram, igual você viu lá no vídeo, então ele simplesmente copiou e botou no catálogo dele. Eu não sei se ele já tinha essa mesma, né? Mas fica a mesma coisinha. Fica aquela pergunta, né? Entendi. É uma coisa importante realmente ter um bombeiro civil nas escolas e quem sabe até também prestando assistência na hora do socorro, em casos de emergência lá no Hospital de Santa Terezinha também. Nós temos isso, é uma coisa que vocês podem pensar. E é uma né? coisa realidade, né? E simples, né, Gilson? É verdade. Carlinhos, na sua opinião, o quadro que se apresenta assim, com o Vaninho hoje doente do jeito que está, isso está ajudando na campanha dos outros 3 candidatos, que eu queria me aprofundar mais nisso, né? Isso ajuda de qualquer forma a Adelso, ajuda a Damiãozinho e a doutor Naldinho, esse quadro de saúde de Vaninho hoje? Primeiramente, só me aprofundando mais. Eu quero dizer ao prefeito Vaninho, a família deles, gosto muito deles, são meus amigos pessoais, Neguinho e tudo. A amizade é uma coisa e política é outra. E me sensibilizar por todas as pessoas que estão doentes, vítimas do coronavírus, dizer a você, Vaninho, que Deus lhe abençoe, que você melhore logo, que a gente não deve desejar a infelicidade de ninguém, só o bem, principalmente quando se trata de saúde. A todos que estão doentes, Santa Terezinha, em suas casas, aí fazendo quarentena, que Deus dê a saúde logo a vocês, viu? Restaure a saúde de vocês
E eu não vejo a hora de chegar a vacinação para acabar com esse mal. Em relação à candidatura, favorece sim, Gilson, porque todo mundo que luta, principalmente na política, tem que ter um líder, né? Então fica difícil de você sair atrás de votos sem ter uma liderança. Eu tenho um grupo, todo pré-candidato, todo candidato, eleito ou não, ele tem um grupo, né, de simpatizantes, de cabo eleitoral, que a gente se dá o nome, né, de pessoas que vestem a camisa e lutam. Então essas pessoas, elas são lideradas por mim, as minhas. E da mesma forma Evaninho como prefeito. Ele tem um grupo que ele tem que liderar. E quando essa liderança está numa situação dessa, o povo fica sem saber o que fazer. Então, evidentemente, os outros candidatos crescem. Mas a gente sabe aí que o único que está crescendo é Deus, né? A gente vê aí nas pesquisas que os outros permanecem do jeito que estão, não subiram nada em pontuação. São pesquisas para consumo eu mesmo interno, eu né? faço pesquisa minha, né? E eu acompanho a política. Não precisa dizer número mesmo, porque Não, o senhor eu sabe, não né? digo, é fácil. Mas são pesquisas internas que apontam esse quadro que o senhor está falando. Os dois candidatos, Naldinho como o Damião, eles se mantêm estável, né, no que já estavam. E a gente percebe que com essa fragilidade do prefeito, o Delcio está sempre evoluindo. Mesmo ele formando um grupo, porque nós temos conhecimento que Vaninho formou um grupo, já que não podia sair, que a área de risco acabou sendo contaminada, ou se contaminou, não sei. Né? Mas ele formou um grupo que está trabalhando aí, visitando as pessoas. Mesmo assim, ainda existe percas. É a sua opinião, né? Existe, na minha opinião, existe, porque você chega para pedir o voto a eles. Ele antes estava bem, né, quando esse grupo foi formado. Antes dele adoecer. Aí a pessoa dizia, mas por que o prefeito não vem? Depois de 4 anos, por que ele não vem na minha casa pedir o voto? Cobra a presença do prefeito. É meu caso, às vezes eu chego num canto defendendo a bandeira de Deus, a pessoa diz, não, eu preciso da presença dele. Só para ele dizer, estamos juntos. Carlinhos, nós vemos debatendo bastante aqui no nosso programa sobre 2 pontos. Eu vou englobar aqui os dois, para que a gente não perca muito tempo, para nós alcançarmos aquela maior meta de suas propostas, né? Sobre fogos de artifício e sobre o uso de imagem de pessoas na campanha. O Ministério Público, ele tem, eu já toquei nesse assunto em outras oportunidades aqui, ele tem até proibido em certas campanhas o uso de fogos de artifício, que segundo o Ministério Público isso não traz voto, só faz perturbar o sossego, né? E a questão do uso de imagem de pessoas. Nem a própria assessoria do blog consegue se entender, porque nós temos consultores jurídicos que concordam que é crime eleitoral. Tem outros que dizem que não tem nada a ver, porque se a pessoa consente tirar a foto dela com o candidato, usar a sua imagem, não tem nada a ver, ela não concordou? O que você pensa sobre esses 2 pontos, para a gente seguir adiante? Amigo? Eu comecei um trabalho de mídia tem 6 meses com uma equipe que eu contratei, que é Tiago e Matheus lá de Imaculada, muito competente, um abraço para vocês. São meus amigos. Competentíssimos. E tem mais de 6 meses que a gente começa a fazer um trabalho de vídeo. No início eu fiz uns vidinhos de alguns apoiadores meus, mas se você olhar nas minhas redes sociais, eu não tenho foto com nenhum eleitor, não publico. Por que eu não publico? Porque eu acredito que o voto tem que ser do coração, não adianta eu colocar uma pessoa numa cruzeta, uma foto com um candidato e outro candidato está vendo, tirando satisfação. Então eu aprendi desde cedo que eu tenho que ganhar o coração das pessoas, não querer fazer confusão. E as redes sociais hoje tá mais para fazer confusões. Candidato briga com o eleitor diz que vota num, depois se arrepende. De fato é um direito, o eleitor até na hora de votar ele pode mudar de opinião, isso é uma coisa que acontece. Então, essa questão de fogos, de fato, no momento que estamos, eu sou a favor que o povo fique tranquilo, fique em casa mesmo, porque tem que evitar essa contaminação. Está crescendo muito. Certo, muito bem. Alguns veem ainda um potencial na campanha de Vaninho, porque ele está com a máquina pública na mão. Mas nós sabemos que o uso da máquina pública para fins eleitorais, isso é vedado por lei, né? Como você vê essa questão, candidato? Tem situação, é como uma final de futebol. Você está ali faltando 2 minutos do segundo tempo da prorrogação. O time está ganhando de 3-1. Então a probabilidade dele fazer uso daqueles 2 minutos e virar o jogo é difícil. A gente sabe que é proibido por lei.
o uso da máquina pública, mas a gente sabe que usam. A gente não pode fechar os olhos, né, Gilson? Usam, mas eu acredito que ele pode usar o que quiser, que não tem jeito. O povo já se decidiu. Uma coisa interessante que eu conversando com um colega nosso, lá da Paraíba, e ele me dizia o seguinte, Carlinhos, que um gestor, ele é um político, já foi político também, não deixa de ser político, né? Mas uma coisa interessante que ele me dizia é que o gestor ele tem que manipular o povo. Ele me dizia assim, né? Ô Gilson, se entrar, eu vou te falar assim de uma forma bem simples. Se entrar R$1.000 na prefeitura, R$500 ele tem que investir na cidade, investir no povo, e R$500 ele tem que investir no grupo dele, para ele se manter no poder. Essa linha de raciocínio dele é interessante, né? Que eu não sei se isso acontece não, é ele que estava me falando. Você concorda dessa linha de raciocínio dele ou não? Não, eu acho erradíssimo. Que aí uma situação dessa daí, o gestor que fizer isso, ele está tirando dos impostos do povo, está roubando o povo, né? Está lesando o povo, está deixando de investir em educação, em saúde, em transporte, que tanto está a necessidade, no saneamento desse da gente, né? Tudo isso aí... calçamento, né? A cidade da gente ela tem que passar por uma transformação desse saneamento pesado. É uma coisa que o senhor, sendo eleito, tem que colocar os olhos sobre isso. Tá? Exatamente. Para esse dinheiro chegar da forma que é para chegar. Se chega a R$1.000, se gaste R$1.000. Gasta 1.000, a cidade evoluiu 1.000. É verdade. Como a prefeitura, nós já falamos sobre segurança pública, saúde, educação, sobre assistência social, Carlinhos. Como a Câmara de Vereadores, o senhor sendo eleito, como pode fazer assim um trabalho mais eficaz para os nossos adolescentes? Ligado aí na prática de esportes, né? Sobretudo para aqueles jovens menos favorecidos. Essas escolinhas de esporte já vai entrar aí, né, Gilson? Porque aí toda criança gosta de jogar futebol, né? A maioria, né? Não todos, mas a maioria. Então, a partir que tiver uma escolinha que comece a cobrar a frequência escolar, que comece a cobrar notas escolares, vai começando a fazer um trabalho social, né? Certo. Vai dando uma assistência e vai crescendo. Eles vão começando a direcionar outro caminho. A ideia é essa, né, Gilson? Certo. E dar assistência a essas mulheres também, essas jovens que engravidam, né? Colocar uma casa de apoio aí. Ter uma assistência, um acompanhamento. Porque às vezes Se falaram algumas vezes aqui, Carlinhos, só te interrompendo um minutinho, sobre até se construir uma sala de partos equipada. Com certeza aí o hospital de pequeno porte, que existe em Santa Terezinha, tem uma sala de partos, mas mais equipada para atender essas mulheres. Hoje você deve lembrar ou ouviu falar, na época de Mororó fazia os partos aí, né? Sim. E hoje a gente evoluiu para o século XXI e não faz. Uhum. Então isso aí seria uma coisa que na realidade já está ultrapassado, já era para ter. A mulher chega para ganhar menino na maternidade, tem que correr para Afogados, para o regional. Certo. Então, assim, isso aí é uma forma que a prefeitura, em cima do orçamento que vem para a saúde, tem como correr atrás e lutar, e deixar pelo menos uma sala de parto, né? Sei. Sobre a assistência social, eu vejo que em alguns municípios do nosso país, até do nosso estado também, a prefeitura desenvolveu projetos para dar uma certa forma de assistencialismo às pessoas de baixa renda do município. Não será uma coisa assim para se pensar também em fazer isso, não? Eu não estou falando assim no segundo Bolsa Família, mas algo parecido. A gente poderia, de forma legalizada, né, em parceria com a Câmara, com a maioria, que lá é uma democracia, né, se a maioria, lançar uma indicação tipo um Vale Gás também, né, ver essas famílias que são uma forma de ajuda. Essas famílias que são realmente, que vivem em miséria, que tem muitas, o município é muito pobre. E fazer um levantamento, né, financeiro da prefeitura, saber como é que ela está, porque tem que saber se as pernas dela estão podendo segurar o peso, que a gente sabe que tem muita coisa aí errada, né? E só sabe quando chegar mesmo que começar a vasculhar. Fazer uma auditoria bem feita, para saber como é que está a situação financeira. De acordo com o que sobrar, começar a ir atrás daqueles realmente que estão em condições miseráveis, né? Que é aquele que está no fim, como se diz. Porque a gente sabe que o governo federal, durante essa pandemia, mandou essas ajudas emergenciais, encareceu os preços das coisas, principalmente de mercado, está caríssima a feira. Ela subiu assim que, eu vou dizer a você, é impressionante. E aqueles que não ficaram sem a medida emergencial, porque tem muitos, né, por algum motivo, até de CPF com problema,
Aí pronto, aí como é que fica? Nem tem a ajuda e estão na situação. Verdade. Então tem que correr atrás disso também, né, Gilson? Participação do nosso colega internauta Ronilson Veras, voltando à questão do esporte, ele diz que tem que incentivar também o futsal, o voleibol e o handebol. Eu me lembro que aqui em Santa Terezinha nós já tivemos, Ronilson, Carlinhos, já tivemos até torneios até campeonatos de futsal, né? E acabou acabando, né? Bom dia, Ronilson, um abraço. Justamente, esqueci de falar, mas não vamos deixar de lutar por essas áreas não. Inclusive tem até uma menina daqui que ela é profissional, né? Ela já vem nessa luta sem incentivo. Até me procuraram, está com uns 15 dias aí na pessoa de Dimas, que elas entraram em contato com eles, que queriam formar uma parceria com a gente, porque elas estão sem ter nenhum treinar. E elas precisam fazer um vídeo para mandar para a assistência, os técnicos delas, né? Porque elas aqui é a filha daquele Deda, né? Deda Lotação, Deda que viaja para Recife, né? Que ela é profissional, né? Eu não tô Eu lembrado. esqueço o nome dela, eu não estou lembrado do nome dela não. Ela estava procurando Dimas, para Dimas justamente falando disso, que não tem um local. Proibiram aí delas treinarem, aí conseguiram um terreno e estão assim, sabe, isoladas, sem apoio nenhum. O futsal também a gente tem que usar aquelas quadras, Ronilson, para incentivar a garotada, né? Botar a escolinha para frente, de futsal também, viu, Ronilson? Tem candidato, voltando à boa política, tem candidato a vereador dizendo que a campanha está mais fácil do que achar dinheiro perdido em calçada alta. Será que está fácil desse jeito mesmo, candidato? Tá, não. A gente sabe, muita gente diz, Carlinhos, você já ganhou. Eu digo, não, de jeito nenhum. Não abriu urna, não contou, a gente não sabe quantos votos tem. E já tem candidato que a gente imagina que não ganha, que ele chega no meio da rua e diz que está eleito. Não existe política fácil, a política ela tem suas... É uma marcha, uns militantes aí marchando por todo lado, é uma guerra, são 32 candidatos a vereadores, todos devem ter o respeito e todos têm potencial e competência. Então, eu falo de mim, né? A campanha só está realmente ganha quando abrir a zona, né? É verdade. Isso eu acredito que seja um ego muito alto, né? Que alguma pessoa tem, né? Pergunta de Edivan Farias. Pode acompanhar, candidato, sobre a cultura, principalmente a famosa peça teatral Paixão de Cristo, para possamos resgatar essas e outras culturas, como dança, folclore. Ele, como vereador, vai sair em prol dessa luta, candidato? Sim, era um ponto que eu ia falar. Inclusive a festa de São Sebastião lá no Tigre, né, na Vila do Tigre. Uhum. É uma festa que a gente está vendo que ela está se acabando aos poucos. Eu tenho observado isso. Temos que fortalecer aquela festa. É uma festa muito importante. A Vila do Tigre, ela é a mãe da cidade de Santa Terezinha, pode-se dizer, né, Gilson? Uhum. E essas peças teatral, eu sempre fui a favor da mídia, eu sempre gostei do poder de expansão da mídia. Então, a peça teatral é muito grandiosa, sabe? Temos que incentivar sim, Gilson. Temos que correr atrás. Nós até debatimos a respeito disso quando o candidato a vereador Geilson Marques, que é muito ligado a essa cultura, e eu perguntava a ele também, mais ou menos o que a Edivan está perguntando aí, sobre essa questão aí dessas peças teatrais, uma casa de cultura. Eu até sugeri que se faça um projeto para usar aquela casa do finado Afonso, do saudoso Afonso Brejeiro. Tem até as mulheres de barro, né, que também trabalham aí, estão na luta aí. Será muito interessante isso aí, tem que dar apoio, sim. O trabalho da Câmara hoje lhe agrada? Você não pensa assim que a Câmara deve assessorar melhor o prefeito em vez apenas de cobrar assim o orçamento municipal? Ô Gilson, eu não posso simplesmente meter o pau, né? Muitas coisas acontecem que a gente não sabe, não está dentro da situação para saber o que está acontecendo de fato, mas no geral não me agrada, porque eu acho assim, na minha opinião, que o povo deveria ser levado, mas assim, consultado, saber das opiniões do povo. Muitas situações que aconteceram, que a gente acompanhou, eu não vou citar, né, para não desagradar algumas pessoas. Lógico. A gente vê que a população não ficou satisfeita. Então, um vereador, acima de tudo, ele é a voz do povo, mas ele tem que lutar pelo povo. Então, saber o que é que o povo está precisando, conversar, chegar na comunidade. Eu tenho chegado em comunidade aí, igual o Alves,
Se você vê lá como é que está a estrada lá, o cidadão lá brabo, sabe? Só você vê, né? Eu digo, ele só nunca vê um político aqui, não vê um vereador saber. A gente aqui só está precisando dessa estrada, somente. Então Certo. o cara não está cobrando nada praticamente, né, Gilson? Pergunta do nosso internauta Hugo Araújo, Carlinhos. Ele diz: candidato, o senhor tem alguma proposta para a recuperação do asfalto da rodovia da PE 285 na altura da Vila do Tigre? Tá horrível. Já essa semana eu estive viajando com minha esposa, nós passamos por lá, tá horrível. Isso eu sei que a Câmara de Vereadores e o Executivo Municipal também já bateram nessa tecla, e o governo Paulo Câmaras parece que esqueceu de Santa Terezinha dessa questão de estradas. Tapa buraco. Um abraço, meu amigo Hugo, que está nos acompanhando aí. Obrigado pela pergunta. Hugo, está uma calamidade, né? Essa semana nós presenciamos aí, um carro chegou a capotar, né? Foi livrar o buraco e capotou. A gente vê que a operação Tapa Buraco, ela vem do governo do estado, né, Gilson? Então a gente tem que observar, se o governo do estado não está dando suporte para fazer uma operação Tapa Buraco dessa, numa cidade que fica recantada do estado, igual a nossa, na divisa com a Paraíba, então na hora de votar é justamente isso. O povo tem que renovar, tira um governo e bota outro, porque não, uma simples coisa dessa daqui não faz o governo do estado, então não tem o que fazer não. Como o Gilson já falou aqui, Hugo, já tem até umas cobranças, né, dos vereadores, do prefeito para fazer isso, sim, tem. Mas não foi atendida, Hugo. Agora a gente tem que lutar sim, tem que correr atrás. Reforçar isso aí, né? Ronilson Vera disse que temos 2 jogadoras da Escola Estadual campeãs regionais e de Pernambuco, tá, gente? Parabéns para elas. Participação aqui de Cosmo Gouveia. Nós que gostamos muito de futsal, estamos na luta para conseguirmos jogar o ginásio de esporte aqui de Santa Terezinha. Está abandonado. O que você tem em mente caso seja eleito para cobrar melhorias? Cobrar, né, Carlinhos? Bater na tecla, né? Tanto é que eu estive observando também que a quadra de esporte lá do Tigre também, ela tá com aquelas placas, sabe? É como se você fosse correr e você torar um dedo. Então tem que deixar ela correr atrás de fazer aquele piso daquela quadra, lutar por uma cobertura e abrir as quadras, botar para funcionar. Tem que botar os jovens para treinar mesmo e brincar. Inclusive até nós estávamos formando um time dos veteranos para ir para a quadra, começamos e desistimos. Tem que começar também, né? Com certeza. Você falou sobre mudança. A população, a nossa população fala muito sobre isso, né? Sobre mudança. Mas você acha que ela está realmente inclinada a fazer essa mudança? Ou a disputa vai ficar mesmo entre boca preta e rabo de couro? Hoje eu já falei a muitos, inclusive a candidatos aí, que chegam para conversar comigo, né? Até adversários. A cidade, ela pode começar hoje dizendo assim: eu voto no prefeito fulano de tal e no prefeito fulano de tal. Se candidate, a sociedade não acompanha não, ela só suporta ou A ou B. Ou é o grupo de Delcio ou o grupo de Vanim. É desse jeito que eu venho acompanhando a vida toda e venho vendo. Agora, a gente sendo eleito, fazendo um trabalho bom, sendo vereador, Delcio futuramente podendo nos apoiar, em parceria com ele, a gente pode sim chegar no futuro. O caminho começa com o primeiro passo, deve-se fazer um trabalho, fazer um caminho próprio, para ver se é de agrado do povo, porque se não for também tem que tirar. Na próxima eleição bota para fora. Deixa eu te falar uma coisa, nós já estamos com quase 1 hora de entrevista. Deixa eu te perguntar uma coisa, sobre ciúmes na política. Chega informações à nossa redação que não está tendo assim lisura entre os candidatos. Um furando o olho do outro. No seu grupo tem isso também? Tem. Tem, né? Existe sim, existe uma ciumeira. Os piores inimigos são os internos. A gente sabe que é assim, né, a realidade. Na hora da campanha, não, cada é um tudo por si. bom. Aí começaram aí mexendo aí, fazendo entrega com motivoto meu. Aí simplesmente eu chego para os eleitores meus, quando eu escuto as conversas, que o vereador foi lá tentar tomar um voto meu, né, foi pedir. Aí diz umas frases que não é muito boa, que não tem o que falar de mim, mas inventa alguma coisa, né? O que eu tenho a dizer é que o povo tem que ter a iniciativa. Eu venho me mostrando aí, fazendo o que posso, sem ter mandato, estou sempre com a cara a tapa. Então o povo tem que também vestir a camisa e mostrar a sua vez agora, nas urnas, né, Gilson? Carlinho, realmente é assim, você andando, né, você já deve ter feito a maioria dos setores aqui de Santa Terezinha.
Inclusive trouxe até um dado novo para mim que eu não sabia, que nós temos 41 sítios, né? Eu não sabia desse dado. Realmente tem uma larga vantagem para Adelso assim nessa eleição? Tem. Tem Certo. sim. Que os defensores de Ivanildo dizem que no seu mandato, assim, do primeiro dia até agora, né, ele está tendo, assim, sofrido uma oposição, trabalhando assim de forma de perseguição. Você concorda com isso? Não, é porque... Ou o vereador cumpriu o papel dele mesmo, os vereadores cumpriram o papel de Teve cobrar, muitas situações que eles tinham que cobrar mesmo, né? Como é que você vai fazer um orçamento, uma lei orçamentária para o ano que vem? Você vê que não há necessidade, você está sem mostrar que você gastou 1 milhão, aí você quer mais. Tem que mostrar, mostra, gastou. A gente vê aí, por exemplo, o coronavírus. De uma tacada só foi 1 milhão e cacetado. Agora me diga, gasto em quê? Em exames, O trabalho de barreira. O trabalho de Vaninho frente ao combate ao coronavírus lhe agrada? Ou os gastos foram maiores do que os benefícios? Olha, tem muitas situações, né, que eu não tenho como comprovar, ninguém tem, então a gente não fala, né? Uns falam de aluguéis de 5 mil de tenda, né? Então se for botar em conta essas coisas que acontecem, só que eu não posso afirmar. Eu só afirmo uma coisa quando eu tenho materialidade, né? Documento. Então, coisas que a gente escuta, né? A Rádio Pinhão. Carlinhos, Sivaldo Nóbrega, ele faz uma observação. O esporte vaquejada, que não deixa de ser esporte, também está abandonado. Antes existia a pista de vaquejada ao lado do estádio, mas foi retirado da cidade. Compensa para o município investir em parque de vaquejada municipal? Ou compensa porque não é um gasto assim também exorbitante, não. E né? temos muitos vaqueiros, inclusive agradecer aí a Véia de Caboclo, que é comigo fechado, Mané Perequeté, a vaqueirama toda aí, a maioria aí é comigo. Com certeza vamos lutar, eu tenho conversado com o Véia, a gente vai ver o que é que a gente pode fazer. A gente sabe que é um caminho longo, temos que começar dando prioridade às coisas que têm mais necessidade, não que a vaquejada também não tenha, lógico, mas tem as questões de saúde, de educação, aí sim vamos correr para essa outra área, porque assim como o esporte tem um lazer, a vaquejada também tem um lazer. E precisa sim de ajuda. Uma coisa que não sou eu que estou apontando, mas os estudiosos, eles apontam que os municípios vão ter uma queda de receita e vão ter uma dificuldade grande a partir do ano que vem, em virtude da pandemia. O auxílio emergencial provavelmente vai ser encerrado pelo governo federal. Então, dessa forma, Carlinhos, o que o legislativo tereziense, o que o executivo tereziense pode fazer para os trabalhadores terezienses depois da pandemia? Nós estamos pensando no futuro. Pode ser feita alguma coisa? Hoje, como a gente falou anteriormente, tem que ver como é que estão as pernas da prefeitura, né, financeiramente, ver realmente qual vai ser o impacto que o município vai ter, né, porque cada município vai ter um impacto diferenciado, porque nós não podemos comparar um município carente igual ao nosso com um município que produz, né, igual a Toritama. Claro. O nosso vai sofrer mais, com certeza. Temos que pedir a Deus que manda uma chuva boa para os agricultores ter um lucro bom, que é para aquele dinheiro aparecer na nossa zona rural e ser injetado no município. Então, isso aí é uma coisa, Gilson, que a gente só tem como trabalhar na prática, quando vê o que vai acontecendo. Porque tem que fazer um estudo, né? A gente não pode falar de uma questão financeira da prefeitura hoje sem saber como é que ela está, né? Sem saber realmente a situação, né? Não é isso? Carlinhos, hoje espero que você esteja gostando da nossa entrevista. Nós estamos nessa reta final e ao final da nossa entrevista, hoje se encerra, como eu falei no início da conversa, se encerra esse ciclo de entrevistas. Aí eu gostaria que você falasse mais aí sobre seus projetos, sobre as melhorias que o senhor pretende instaurar aqui em Santa Terezinha. O espaço é seu, amigo, fica à vontade. Muito obrigado, Gilson. Quero dizer aos senhores terezienses, a vocês que moram em outras cidades, em outras capitais, que muitos vêm no João Pedro só para visitar a família, uma grandiosa festa que temos, né, na nossa cidade. É um momento até de matar a saudade, devido a essa pandemia está acontecendo tudo isso. Quero dizer aos senhores que vou lutar pelo desenvolvimento de Santa Terezinha. Sabemos que os obstáculos são enormes. Santa Terezinha hoje ela precisa passar por uma transformação muito grande. Isso custa dinheiro, mas tem que ir lutando por cada momento. Nós sabemos que quando chega num período chuvoso,
nossas ruas começam a esburacar, carros cair. Aquelas tubulações elas precisam ser trocadas todas por tubulações que suportem as águas quando chove, para depois vir uma malha de asfalto. A gente vê aí que o prefeito fez um asfalto, mas um asfalto sem trocar as tubulações. É a mesma coisa de fazer um asfalto sorrisal, desmancha logo. E tanto é que desmanchou. Isso aí também já é uma fonte de renda, Gilson, porque a gente pode começar uma fábricazinha de fazer aquelas bueiras zona e botar o povo mesmo para trabalhar. E já ir fazendo a primeira rua, depois a segunda rua, que do açougue para baixo, né, quando chove, esburaca tudo, né? Não suporta. Já para cima, como a água começa a ganhar força do açougue para cá, né? Então eu pretendo transformar Santa Terezinha lutando por indicações, correndo atrás de um deputado juntamente com o Delcio, viajar para Recife, lutar, vou entregar a Santa Terezinha o que eu tenho mais importante, que é a minha saúde, minha sabedoria, meu espírito de empreendedorismo, sabe? E minha idade, 36 anos. Então minha experiência para lutar por o povo de Santa Terezinha, representar vocês, ouvir nas ruas as necessidades e não me cansarei de lutar pelo bem-estar de Santa Terezinha. Vocês podem esperar em mim uma pessoa, um amigo, pode chegar toda hora para conversar comigo. Quem já me conhece já sabe como eu sou. Escuto todos e não tem tempo ruim para mim. A gente tem que se unir, ficar do lado do povo e escutar e lutar por uma Santa Terezinha melhor, de oportunidades e vencer os desafios, né, Gilson? E quero dizer aos senhores, você que acredita em Carlinhos Policial, você que vê nele uma prosperidade para a renovação de Santa Terezinha, eu peço seu voto. As eleições são domingo, dia 15 de novembro. Muitos vereadores estão chegando nas suas residências e estão dizendo que Carlinhos Policial já está ganho. Tira um voto para mim, que a minha campanha é apertada. Muitos desses que já têm mandato. Você simplesmente que acredita em mim, que gosta de mim, que quer ver uma renovação com um cara que tenha pulso, você vota em mim, porque a eleição ainda não se encerrou. Quando a gente realmente, de fato, abrirmos as urnas e que formos vitoriosos, aí sim podemos comemorar. Eu sou pé no chão, eu sei que a vitória parte de cada um, eu sei de minhas andadas, de meu potencial, sei das pessoas que gostam de mim, que me rodeiam, mas eu peço a vocês que confiem em mim e votem em mim. Votem e me dê a oportunidade para lutar por vocês amanhã, ser uma voz ativa de vocês, um amigo e um defensor de Santa Terezinha. Gilson, obrigado pelo espaço, lhe parabenizar mais uma vez pela iniciativa do seu estúdio. Antes de encerrar, responda a nossa internauta Ana Paula Bernardo. Ela diz: as academias de saúde que estão abandonadas, essa do bairro Novo mesmo deveria estar ativa. O que você sugere? Cobrar do gestor que bote ela para funcionar. Temos que fazer a reforma. É isso que eu sugiro, cobrar do gestor que faça a reforma e bota um guarda para trabalhar, para não deixar ir abaixo. Porque a gente vê que só fez cair. Muitas e muitas obras dentro de Santa Terezinha, né, Gilson? Temos que fazer uma reforma e lutar por manter-se em pé. É como a casa da gente. A gente todo dia tem que varrer ela e passar pano, senão ela começa a se acabar. Né, Gilson? Muito bem, amigo. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Foi bom Prazer demais. lhe receber aqui no nosso estúdio. E obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, participando conosco. E antes da gente encerrar, Carlinhos, são 33 candidatos a vereadores aqui em Santa Terezinha. Mas você de casa já se imaginou o tipo de candidato a vereador que você seria? Então, para encerrar essa fase do programa O Povo no Blog, eu gostaria de deixar uma reflexão para que você em casa se posicione sobre se você fosse candidato a vereador ou o candidato a vereador que você escolher, o que você acharia sobre isso, né? Preste atenção numa reflexão que nós fizemos. Se você fosse um candidato, eu coloquei a prefeito também, já que nós temos 4 também. Candidato a prefeito ou vereador de Santa Terezinha, qual você seria? Um que some e aparece nas eleições, um que não fala e precisa de uma muleta para aparecer, um que quer ser, mas ninguém acredita que será eleito, um inteligente, mas que não tem votos, um que não sabe o que quer, ou aquele que tem medo de falar com o povo e quer fazer campanha sentado no sofá.
reflitam sobre essa reflexão que nós fizemos agora. Nós vamos postá-la no nosso resumo desta segunda-feira, da entrevista do programa de Carlinhos Policial. Amigo, boa sorte na campanha, felicidades. Obrigado, foi um prazer, foi um prazer. Forte abraço, pessoal.